Bom dia a todos. Nós vamos retomar nesta aula de hoje, de onde paramos na aula anterior. Nós estamos falando, para que a gente se recorde do ponto em que estávamos, né? Estamos falando dos fundamentos do direito penal, aspectos conceituais e, sobretudo, os princípios, que são aqueles princípios limitativos do direito de punir. E é sobre eles que nós vamos falar um pouco nesta aula de hoje. Vou compartilhar o material aqui com vocês e a gente já inicia. Pessoal, na aula que passou, nós falávamos a respeito do conceito de direito penal, né? Vocês vão se recordar do conceito de direito penal, e também nós falávamos do conceito de bem jurídico, dois guias para que tenhamos uma importante compreensão a respeito do direito penal. Vamos partir daquilo que já foi formatado, daquilo que já foi organizado, vamos colocar assim, e aí a partir daquilo que nós organizamos, a gente vai começar a entender um pouco mais os princípios dentro do direito penal. Olha só, quando nós falamos em conceito de direito penal, o estabelecer esse conceito de direito penal tem uma finalidade. A finalidade é, sobretudo, entender a função e os limites desse direito penal. E aí, dentro daquilo que estudamos no momento anterior, nós percebemos que o conceito de direito penal, ele pode ser descrito da seguinte forma, pode-se chegar à seguinte conclusão sobre o conceito de direito penal. O direito penal é o ramo do direito que descreve os crimes, as infrações penais, e também descreve as respectivas sanções, ou seja, as respectivas penas, não é isso? Com a finalidade, com o objetivo de proteger aqueles bens jurídicos que são os bens jurídicos mais relevantes. E o direito penal também é aquele conjunto normativo que descreve os princípios e os valores que vão limitar a sua própria incidência. Então, nós temos duas perspectivas conceituais dentro de um único conceito. Conjunto de normas, e essas normas se ocupam do quê? Descrição dos crimes, descrição das penas, estabelecimento dos princípios que limitam a atuação do direito penal. Com qual objetivo? A proteção, a tutela dos bens jurídicos mais relevantes ao exercício da vida em sociedade. Veja só que tudo isso, boa parte da doutrina coloca que se volta para a finalidade principal do direito, que está inclusive colocado de forma mais ampla do que o simples direito penal, que é o objetivo de uma pretensa pacificação social, consolidação de valores admitidos como sólidos em uma sociedade, né? A busca de resolução daqueles conflitos que são os conflitos sociais. Quando a gente pensa nisso, nós temos que ter em mente que esta é uma ideia, esta é uma pretensão que ela precisa ser vista como realizável ou irrealizável. Eu posso criticar, eu posso olhar para ela, eu posso tentar entender essa pretensão do direito penal, ver se ela está bem colocada nos espaços públicos, se o direito penal ele se mostra efetivamente adequado para a realização dessa finalidade, por seu instrumental mais básico, que é a pena, né? A punição, os objetivos da punição. A grande questão inicial é saber, o direito penal realiza essas pretensões? E, a partir disso, eu sugeri um artigo para a leitura de vocês, né? Não sei se alguns já efetivamente leram esse artigo, está disponível lá na barra, no AVA, na barra de sugestões de leitura, que é um artigo do professor Alessandro Barata. São os princípios do direito penal mínimo, né?
Quem puder ler é muito importante. Quem puder ler nesses momentos iniciais de debate é muito importante, até porque é uma obra de referência que vai ajudá-los muito quando vocês forem realizar a avaliação bimestral de vocês. Então, quando a gente for tratar dos princípios dentro da avaliação bimestral, a obra do Barata pode ser um importante guia para auxiliá-los na resolução das questões. Mas, desde já, vale a pena que se faça a leitura. E no início da obra do Barata, ele vai falar o seguinte: olha, por que nós precisamos de princípios? Quando ele trabalha com a sua introdução, ele diz exatamente isso. O que nós precisamos ter como princípios relacionados ao direito penal? Ele vai dizer o seguinte: olha, o direito penal, ele, na maioria das vezes, é violento, ele é agressivo. Por quê? Porque a pena atinge um bem jurídico. E um dos bens jurídicos mais caros é o exercício da vida em sociedade. Quando vocês estudaram filosofia, aspectos gerais de sociologia, vocês tiveram um contato inicial com a questão do contrato social. As pessoas se reúnem em sociedade, né, para tentar preservar os seus bens jurídicos, que são os seus bens jurídicos mais caros. E os bens jurídicos principais que fazem com que as pessoas se reúnam em sociedade, se a gente pegar, sobretudo, as percepções de Locke, Rousseau e Thomas Hobbes, são basicamente três: a vida, a liberdade e o patrimônio, né? Ou reunir-se em sociedade para a preservação desses três direitos, para a preservação desses três bens jurídicos que seriam essenciais à vida de todos: vida, liberdade e bem jurídico. E quando nós olhamos para o direito penal e vemos a pena, nós vemos que a pena, ela atinge bem jurídico, né? Ela atinge a liberdade. Aquele que vai cumprir uma pena, muitas vezes, vai cumprir uma longa privação em sua liberdade. O direito penal, portanto, ele é gravoso. O direito penal, ele atinge um direito humano, ele atinge um direito fundamental pelo exercício, através do exercício da sanção. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto destacado por Barata, entre vários outros, estou pegando alguns que me parecem centrais, é o de dizer que o direito penal, na realização desses pretensos objetivos, ele é seletivo, ele é inadequado, ele é mal distribuído. Quando nós olhamos para a sociedade e vemos os crimes praticados em sociedade, e tentem fazer esse exercício junto comigo aqui, nesta manhã de hoje. Tentem verificar a sociedade. Olhem para as multiplicidades de pessoas que convivem em sociedade. Nós vamos encontrar ricos, pobres, nós vamos encontrar pessoas que pensam de uma maneira, pessoas que pensam de outra, pessoas de direita, pessoas de esquerda, nós vamos encontrar os povos indígenas. Nós temos uma grande multiplicidade de pessoas que vivem em sociedade. Quando nós olhamos para aqueles que são punidos, para aqueles que efetivamente compõem aquilo que o Zaffaroni chama de uma clientela do direito penal, que são atingidos pelas agências punitivas, que são presos, que são condenados, nós vemos uma certa seletividade do direito penal. O direito penal atinge mais uma gama de pessoas do que outras. Alguns que praticam os seus crimes, que praticam delitos previstos como tal, não são tão atingidos. Crimes contra a ordem tributária, por exemplo, representam uma pequena parcela da população carcerária, quase mínimo, quase igual a zero, 0,0 alguma coisa em termos percentuais. E a pena combinada para esse crime é de 2 a 5 anos. Quando nós voltamos a olhar para dentro do sistema prisional, nós vemos que o crime de furto representa uma grande parcela daquelas pessoas que estão presas. Muito embora esse crime tenha uma pena menor do que o crime contra a ordem tributária. Isso faz o Zaffaroni, faz o Barata também refletirem que o direito penal é distribuído de forma desigual. O direito penal é seletivo em muitos aspectos e a sua história assim o indica. Lembra-se quando nós falamos de vingança divina, quando nós falamos de vingança pública? Mostramos que o grande problema dessa época era uma distribuição não igualitária dos direitos, né? A utilização da força,
a utilização de valores para a preservação de uns e em vista do ataque a direitos de outro. E o direito não pode ser isso, né? O direito ele tem que ser o mais democrático possível, o mais igualitário, o distribuído da forma mais correta possível. E não é o que nós vemos na realidade. Quando se olha para esses problemas, para essas dificuldades e outras que podem ser envolvidas, como uma pouca eficácia das penas previstas na realização de seus fins, quando você olha para a pena, você vê que ela não neutraliza, que ela não ressocializa. Se a ideia é ressocializar o indivíduo depois do tempo que ele está preso, certamente que ele não volta para a sociedade melhor do que ele ingressou no sistema prisional. Todos esses problemas, todas essas dificuldades, toda essa violência do direito penal faz com que nós tenhamos que pensar e refletir, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, na definição de princípios para este direito penal. Notadamente, para que também, e isso diz o Barata, ele não seja arbitrário, ele não seja qualquer coisa, ele não preveja punição para qualquer situação específica, para escolhas morais, para o pensamento, né? O direito penal ele tem que punir especificamente comportamentos. E para uma segurança jurídica em sociedade, eu tenho que saber quais são esses comportamentos reprimidos antes de realizá-los e antes de ter uma punição. Tudo isso, na concepção de vários juristas, faz com que os princípios tenham uma posição de destaque. Quais são essas normas a priorísticas que não necessariamente precisam estar descritas em lei, que limitam a incidência do direito penal? Pensando nesses limites, existem correntes que são correntes que buscam limitar o direito penal, que buscam colocar o direito penal numa posição de direito penal mínimo, né? De um direito penal realmente apegado à ideia de uma última ratio, apegado a uma ideia que é uma ideia de intervenção mínima. Estes são os chamados, os denominados minimalistas penais. São os pensadores de um direito penal mínimo. Aqui, pessoal, um aspecto importante. Existe, de outro lado, aqueles que buscam refletir sobre a ampliação do direito penal, que buscam propor um direito penal que é um direito penal maior, um direito penal mais inflacionado, que buscam pregar uma expansão do direito penal. Mas pensar a expansão não é pensar princípios, e nesse momento nós temos que pensar nos princípios. Nós precisamos buscar os elementos de limitação do direito penal para compreender o direito penal por sua perspectiva de direito penal mínimo. E existem 3 referências que estabelecem princípios atrelados à ideia, atrelados à perspectiva de um direito penal mínimo. E vocês muito vão ouvir falar sobre essas 3 grandes referências durante o curso de Direito, né? Vocês vão ouvir falar deles durante todo o estudo do direito penal, vocês vão ouvir falar deles durante o estudo do processo penal, depois da faculdade também, né? Essas pessoas são Luigi Ferraioli, Alessandro Barata e Eugênio Raul Zaffaroni, tá? E eles buscam refletir, portanto, sobre esses princípios que são princípios limitantes do direito penal, para que o direito penal esteja mais atrelado a uma ideia de justiça, para que o direito penal esteja atrelado a uma ideia de legalidade, de respeito aos mecanismos defensivos e ao princípio democrático como um todo. Um deles, que eu citei para vocês, é o pai do chamado direito penal mínimo, ou também conhecido como minimalismo penal. É o Alessandro Barata, que por sua perspectiva crítica trabalha com princípios que seriam princípios relevantes para um direito penal mínimo. Ele escreveu um livro, uma obra que é referência no estudo da criminologia e que eu deixo registrada aqui para aqueles que quiserem, desde o início do curso, compreender minimamente o que é também a criminologia. Tá? Esta obra do Alessandro Barata é a seguinte: é o Criminologia Crítica, então guardem bem, Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal. Alessandro
e o sobrenome está ali, Barata. Criminologia crítica e crítica do direito penal. Não é nenhuma obra obrigatória para esse momento, talvez ou seja, quando vocês estiverem estudando criminologia, mas é uma obra importante para ser conhecida e por isso eu trago as principais obras desses autores aqui, para que vocês já tenham um contato inicial com elas. E trouxe também aquele artigo que sintetiza as ideias em direito penal mínimo que já está disponível no AVA, do Alessandro Barata. Temos também a figura do Eugênio Raul Zaffaroni. Eugênio Raul Zaffaroni, ele é argentino, e a contribuição do Eugênio Raul Zaffaroni, que foi ministro, inclusive, da Suprema Corte Argentina, é uma contribuição no sentido de tentar entender o direito penal de acordo com as perspectivas da América Latina. O Zaffaroni ele vai falar que nós importamos muito o direito penal da Alemanha e da Europa como um todo. Quando vocês começarem a estudar bem a questão, vocês vão ver o seguinte: a nossa dogmática penal, ela é praticamente toda alemã. E talvez vocês tenham percebido isso das aulas anteriores, os nomes aqui mencionados, né? Eu falei para vocês na aula passada do Hans Welsel, do Klaus Hoxin e do Gunther Jacobs. Talvez vocês lembrem deles. E os três são alemães. E eles vêm de uma escola alemã de reflexão e pensamento do direito penal. E na América Latina toda, nós tivemos uma grande influência do direito penal alemão na confecção dos nossos códigos. O nosso Código Penal, por exemplo, ele é praticamente todo alemão. E aí o Zaffaroni ele vai dizer basicamente o seguinte, que nós precisamos trabalhar na questão do direito penal por uma perspectiva realista. Nós temos que entender o que realmente quer o direito penal. Nós temos que atentar para a nossa realidade cotidiana e ver os problemas sociais indo ao fundo desses problemas sociais. E por uma perspectiva marginal, dentro das margens da sociedade na qual nós estamos inseridos. Nós temos que pensar o direito penal para a realidade da América Latina. Não adianta fazermos uma importação descuidada, desatenta, de um direito alemão ou de um direito italiano, sem que esse direito esteja atento aos nossos problemas. O Zaffaroni vai dizer, os problemas alemães e os problemas europeus como um todo são peculiares, são deles. Nós temos uma realidade muito própria e essa realidade muito própria, por vezes de uma grande violência social, ela precisa ser pensada dentro da perspectiva de um realismo marginal e tendo direito penal também por uma perspectiva de direito penal mínimo. Tá? O direito penal, seja para o Alessandro Barata, seja para o Eugênio Raul Zaffaroni, ele tem que ser o máximo constrito, o máximo enxuto e proteger realmente só aquilo que é importante. E ainda nessa ideia, um tanto quanto minimalista, surge a perspectiva de Luigi Ferraioli, o italiano, que é o pai do garantismo penal. Garantismo penal, acho que todo mundo já ouviu falar. Se não ouviu falar, vai estar ouvindo agora, né? Mas aqueles que não ouviram, vão demorar um pouco para ouvir, certamente vão ouvir falar do garantismo penal, até mesmo na televisão. O garantismo penal é um conjunto de axiomas que foram desenvolvidos para o Ferraioli para que você busque um processo penal e um exercício de punição que seja um exercício de punição minimamente justo, minimamente adequado. Esses axiomas seriam os elementos de limitação da incidência do direito penal e do processo penal. Quando a gente fala em axiomas, nada mais são do que princípios, ou existem princípios correlatos a esses axiomas, que basicamente são 10. O Luigi Ferraioli escreveu um livro que é importante não só para o direito penal, mas para o direito como um todo. E é um escritor também de perspectiva de direito constitucional e de democracia. Tem muitas obras escritas sobre democracia. A sua principal obra se chama Direito e Razão. Tá? Então, um nome curtinho, guardem aí, se encontrarem. Esse, até dando uma dica para a Nicole, que acha os nossos livros espalhados pela internet, né? Eu sei que talvez você encontre o Direito e Razão disponível em algum site na internet. Tá? E basicamente ele parte da formulação, que é uma formulação de axiomas. Vamos ver esses axiomas, só para que vocês tenham uma ideia de qual é a proposição do Luigi Ferraioli, antes da gente trabalhar com os princípios, como estão estruturados
na nossa reflexão doutrinária, mas para que vocês entendam minimamente. Quais são esses 10 axiomas? O que você tem que ter dentro da estrutura do direito penal e do processo penal para que efetivamente ele seja minimamente justo, minimamente adequado, mais democrático e menos seletivo? Então, esses axiomas são basicamente os seguintes, né? Vamos analisar aqui. Ele se utiliza do termo em latim, e é bom até para fins de memorização ou de compreensão, né? Ele vai dizer, nulla pena sine criminum, nullum crime sine lege, nulla lex sine necessitar, nulla necessitas sine injuria, nulla injuria sine actione, nulla actio sine culpa, nulla culpa sine judicio, nullum judicio sine accusatione, nullum accusatio sine probatione, nulla probatio sine defensione. Tudo isso aqui, são 10 ao todo, daria uma base para um direito penal e para um processo penal que seria minimamente justo, né? E basicamente é o seguinte, não pode haver pena sem que haja crime. É a perspectiva retributiva da pena. Para ter pena tem que ter crime, senão nada faz sentido. O direito penal seria arbitrário. Nullum crime sine lege é a base do princípio da legalidade. Tem que tudo estar em lei, né? Porque se não tiver em lei, eu não tenho mínima segurança jurídica. Crime pode ser uma escolha aleatória daquele que quer me punir, do tirano, do ditador, né? Então tem que estar na lei. Esta é uma base, é um axioma, é uma garantia, é daquilo que efetivamente é justo. E aí ele segue. Nulla lex, e no caso, não ter, a lei depende de uma necessidade, não há lei sem necessidade. É a ideia do fundamento, né? Por que eu preciso daquela punição? Por que eu preciso da criminalização específica daquela conduta? É preciso fazer uma avaliação social, é preciso partir de um fundamento, né? É preciso ver o quão relevante é a criminalização de uma determinada conduta. E aí ele segue, nulla necessitas sine injuria. Tem que ter lesão. Lembra que eu falei isso para vocês? Tem que ter lesão, é bem jurídico a lei, tem que sair da esfera de individualidade do sujeito, não pode ser uma escolha moral, não pode ser uma reflexão, eu não posso punir o pensamento, eu não posso punir a preparação se ela não constitui um crime autônomo, eu tenho que ter lesão a bem jurídico. Isso é o que vai dar o guia para a compreensão de um princípio que é um princípio de lesividade. E aí ele segue. Nulo injuris sine actione. Tem que ter comportamento. Não sei se vocês vão se lembrar das minhas primeiras aulas, em que eu disse para vocês basicamente o seguinte, né? Existem duas formas de você pensar o direito penal. Uma, voltando o seu escopo punitivo para pessoas, para indivíduos. Isso é a escola positiva da criminologia, muito se apegou com Cesare Lombroso, punir indivíduos, como era feito no nazismo também. E, por outro lado, eu tenho a possibilidade de punir comportamentos realizados, ações, exercícios de ação. No primeiro caso, o meu direito penal é um direito penal de autor, que pune pessoas. E no segundo caso, é um direito penal do fato. Para Zaffaroni, para Barata, para Ferraioli, o direito penal ele tem que ser do fato e não do autor. Eu dependo de uma ação, eu dependo de um comportamento punível e não de uma pessoa punível. É assim que minimamente o direito penal ele será justo. E nihil actio sine culpa, nulla actio sine culpa. O que isso quer dizer? Que eu vou punir aquela ação que é uma ação decorrente da vontade, é aquela ação decorrente de um querer, é aquela ação decorrente de um descumprimento de um dever de cuidado. Para punir tem que ter culpa ou tem que ter dolo, tem que ter um exercício conectado com um nexo causal àquele resultado, percebe? A ação é um exercício de vontade, e essa vontade deve ser valorada quando eu estabelecer os mecanismos de responsabilização penal. E aqui alguns princípios que depois vamos tratar deles. E ele vai dizer o seguinte: nulla culpa sine judicio. É a ideia central de um devido processo legal. Para que eu possa punir alguém,
eu tenho que ter processo, a questão tem que ser levada ao Poder Judiciário, é o Poder Judiciário que vai enfrentar os aspectos importantes daquela demanda criminal. Então, eu tenho que ter judício. Esse judício tem que ser provocado por alguém, por um acusador. Não pode haver a confusão em uma coisa só. Lembram-se quando a gente estudou a Inquisição? Eu falei o seguinte, havia confusão de personagens. Aquele que acusava era também quem julgava. Isso é minimamente justo, isso é inadequado, isso não funciona dentro de uma estrutura processual democrática. Aqui nós temos que ter um princípio acusatório. Nullum judicio sine accusatione. Um acusa, outro julga. E alguém tem que se defender. Não pode ter, e aí era a resposta que trazia para a Flávia no início da aula de hoje, né? No sentido de que todos indistintamente têm o direito a um exercício defensivo. Todos têm que ter a oportunidade de se defender no curso do processo. Então, nullum judicio, sine accusatione, e na sequência, nullum accusatio, nullum judicio sine accusatione e nullum accusatio sine defensione, mas eu pulei o nullum accusatio sine probatione. Né? Tem que estar provado, tem que ter prova também de que aquele crime aconteceu. Vocês já devem ter ouvido falar em processo penal, no indúbio pro réu, na dúvida, ou ao menos assistindo aqueles filmes norte-americanos bacanas de júri, uma série deles, muitos já falam uma dúvida razoável. Aqui a dúvida também é importante no direito penal e processual penal brasileiro. Se você não consegue provar que o sujeito praticou um crime, que é ele o autor de um crime, a dúvida deve reverter em seu favor. É o princípio do indúbio pro réu. A acusação tem que provar a sua versão. Tem que trazer as provas que definem que aquele fato efetivamente aconteceu. São 10 axiomas, mas veja como eles são importantes, como eles são reflexões extremamente relevantes para que a gente pense no direito penal e no processo penal efetivamente democrático e que seja também justo, que seja razoável. Eu trouxe aqui a colação esses princípios que são princípios do Ferraioli, axiomas do Ferraioli, mas vocês também podem verificar e estudar as variantes, né, a partir da construção teórica do Alessandro Barata em seu artigo, né? Ou podem pegar aqueles princípios também que são elencados no seu Tratado de Direito Penal pelo César Roberto Bittencourt. Cada doutrinador ele tem uma percepção a respeito da construção e das ideias a respeito dos princípios penais. Nem todos refletem por uma via comum. Alguns dão mais relevância a um princípio, outros dão mais relevância a outros. Eu trouxe especificamente para vocês, enquanto texto de apoio, para essa parte da disciplina, o livro do Barata, porque entendo que ele faz uma boa divisão entre princípios que seriam princípios intrasistemáticos, aquele que descrevem como o direito penal deve funcionar em sua essência, e princípios extra-sistemáticos, que dizem como nós temos que desenvolver a política criminal para, de fora, criticar aquele direito penal existente. Então, é por isso que trouxe especificamente a obra do Alessandro Barata como um guia no estudo dos princípios, como um guia desta parte da disciplina. Mas temos que estudar boa parte desses princípios, temos que compreender boa parte desses princípios. E aquele primeiro, que talvez seja um pouco mais extenso, um pouco mais amplo e complexo, porque já nos guia a um estudo inicial da teoria da lei penal, ou teoria da norma penal, como preferem alguns, é o princípio da legalidade. Ele será a nossa base de estudo. Então, agora, a partir dessas reflexões criminológicas, políticas criminais, da percepção inicial dos pensamentos de Barata, Zaffaroni e Ferraioli, nós vamos estudar os princípios limitativos do poder punitivo, né? E o primeiro desses princípios é o princípio da legalidade. Lembram-se? Nullum crimen sine lege, né?
a gente pode encontrar essa perspectiva no próprio Ferraioli. Nós vamos encontrar essa perspectiva do princípio da legalidade como primeiro elemento descritivo também do Bharata. E boa parte da doutrina, quando vai falar em princípio, começa discutindo os princípios pelo princípio da legalidade. Este é o nosso primeiro princípio, portanto, efetivamente a ser analisado aqui. Pessoal, antes de nos debruçarmos sobre o princípio da legalidade, pergunto para vocês, dúvidas, reflexões, perguntas, e não necessariamente precisam estar umbilicalmente ligadas com aquilo que a gente fala. Quando a gente fala em direito penal, surgem dúvidas, né? Como a dúvida da Flávia, muito importante aqui colocada, surgem outras questões importantes que podem guiar o nosso debate e que guardem também uma conexão com aquilo que foi dito. Então, pergunto, se tiverem dúvidas, por favor, as tragam, né? Venham, debatam, acho que é importante. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga, Erivelto. Quantos princípios nós vamos tratar na sua aula? Veja só, nós vamos tratar basicamente com os seguintes princípios. A gente vai começar falando do princípio da legalidade, tá bom? Depois de falar do princípio da legalidade, nós vamos falar do princípio da intervenção mínima, e dentro da intervenção mínima, eu trabalho com algumas subdivisões da intervenção mínima enquanto última ratio. Por exemplo, nós vamos falar dentro da intervenção mínima, tá? De subsidiariedade, fragmentariedade e alteridade, tá bom? Depois nós vamos falar do princípio da culpabilidade. Então, nós estamos falando basicamente de 3 com a subdivisão do segundo. Legalidade, intervenção mínima, culpabilidade, tá? Vamos falar também do princípio da lesividade e de um subproduto do princípio da lesividade, que é o denominado princípio da insignificância, tá bom? E nós vamos falar de alguns princípios que são princípios atrelados à aplicação das penas. Princípio da personalidade das penas, princípio da proporcionalidade do direito penal e princípio da humanidade das penas. Então, basicamente, são estes princípios com os quais, pelo menos dentro da nossa disciplina, nós vamos trabalhar. Outras subdivisões, outras classificações serão mencionadas, mas estes basicamente serão o guia para o nosso estudo na parte específica dos princípios. Tá bom, Erivelto? Basicamente é isso, tá? Ok, obrigado, professor. Imagina. O primeiro com o qual nós vamos trabalhar é efetivamente o princípio da legalidade. E nós depreendemos o princípio da legalidade do primeiro artigo do Código Penal. Eu acho que eu já mencionei isso para vocês. O nosso guia de estudo dogmático, a nossa compreensão daquilo que é crime, será sempre o Código Penal. As pré-definições de responsabilidade penal, elas sempre serão ditadas por aquilo que está contido no Código Penal. E o primeiro artigo do Código Penal diz exatamente o seguinte, pessoal. Olha lá. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Este é o artigo 1º do Código Penal, né? Se precisarem decorar um artigo que seja de direito penal, decore esse, né? Sempre uma referência importante para os nossos estudos. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. É basicamente a mesma coisa, cominação legal, né? E lei que define, é a mesma coisa, só para ficar gramaticalmente bonito, eles escolheu essa duplicidade de uso das palavras. Mas para ter crime tem que estar na lei, para ter pena tem que estar na lei, tem que estar ali previamente descrito, né? Anterior, depois a gente vai ver um pouco das repercussões disso, o que significa esse anterior, mas não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, este é o princípio da legalidade. Pessoal, para ser crime,
tem que estar na lei. Se não estiver na lei, não pode ser considerado crime. Isso é a redução total da barbárie, isso é a redução da arbitrariedade, é a predefinição que vai me permitir ter segurança jurídica. Imaginem vocês que eu realize um comportamento hoje. Estou aqui dando aula pelo Zoom, ok? Estamos aqui conversando e eu estou dando aula pelo Zoom. E vamos pensar que, sei lá por qual razão, aqui a reflexão é sempre hipotética, né? Mas que alguém resolva, do nada, projeto de lei. A gente tem os projetos de lei que são, às vezes, os mais malucos que vocês possam imaginar. Acho que os mais malucos do mundo nós encontramos por aqui, né? Mas vamos supor que alguém resolva criminalizar a aula pelo Zoom, né? E estabeleça um projeto. Artigo 1º desta lei maluca, de 2020, diz o seguinte: ministrar aula pelo Zoom, ou ministrar aula de direito pelo Zoom, pena reclusão de 3 a 15 anos. Olha só que bacana, né? Temos lá uma criminalização, projeto de lei. Vamos supor que esse projeto de lei seja aprovado daqui a 2 anos. Eu posso ser atingido por essa criminalização? Não, né? Porque eu estaria atingido por uma total insegurança jurídica. Quando eu estava dando aula pelo Zoom, eu hoje aqui dando aula pelo Zoom, não dizia em nenhuma lei que isso era proibido e que teria uma repressão. Eu preciso, para esse processo criminalizatório, para uma repercussão de pena, que a criminalização ela seja anterior, ela seja pré-existente. Não tem como mudar as regras do jogo no meio do jogo, né? Não tem como eu, no intervalo de um jogo de futebol, chegar e dizer o seguinte: olha, não pode mais, no segundo tempo, chutar com o pé. Agora vai ser só com a mão, né? Uma espécie de handebol. Eu falo, poxa, eu não estou muito adaptado, né? Mas vamos lá, já que as regras mudaram, vamos jogar de acordo com as regras. Mas aí o juiz diz o seguinte: mas se você jogou com o pé no primeiro tempo, você também está expulso porque você praticou falta. Ora, isso pode? Não, né? Isso é de todo irrazoável. Isso fere a segurança jurídica. Eu não posso ser punido por uma regra que não existia ao tempo da realização do meu ato. A redução total da arbitrariedade, a redução total da barbárie. É o que substitui a ideia de uma simples vingança, seja ela privada, seja ela pública, seja ela religiosa, pela norma, pela ideia de um Estado de direito e, sobretudo, de um Estado democrático de direito. Eu não consigo instituir um Estado democrático de direito sem pensar, sem intuir, sem estar na depreensão de um princípio da legalidade. Então, veja a importância e a relevância de um princípio da legalidade. Mas esse princípio da legalidade, ele tem algumas dimensões, né? Não é simplesmente dizer, está na lei. Até porque, como eu disse, qualquer coisa vai para o papel. E, às vezes, qualquer coisa pode ser, evidentemente, aprovada. A lei ela não pode ser um mero mecanismo formal de consolidação do arbítrio. Ela tem que ter dimensões que são dimensões importantes, que nós denominamos como reserva legal. E são essas dimensões que eu quero aqui falar para vocês a partir de agora. Quando eu falo em princípio da legalidade, eu, em primeiro lugar, tenho que pensar na ideia de lex populi, ok? A lei efetivamente tem que ser emanada de uma vontade popular, principalmente a lei criminal. Ela tem que ser decorrente da atuação daqueles organismos sociais que representem a vontade democrática. Ou seja, quando nós falamos de lei criminal no Brasil, não se trata de qualquer lei. Tem que ser aquela lei emanada do Congresso Nacional. Nós vivemos em uma federação e dentro da perspectiva da reserva legal, a nossa Constituição diz que lei penal tem que ser exclusivamente aquela emanada do Congresso Nacional. Aí surgem algumas perguntas que se tornam fáceis de responder. Se houver uma criminalização de um determinado comportamento e a descrição do crime vier por uma lei municipal, isso pode acontecer? Não, né? Se eu estou dizendo que a lei criminal ela deve emanar do Congresso Nacional,
A Câmara de Vereadores de Curitiba não pode criminalizar condutas, não pode criminalizar comportamentos. Quando você entra dentro de um estabelecimento bancário, ou quando você entra dentro de um estabelecimento comercial e vê ali escrito, é proibido fumar, lei municipal número tal, 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 né? Ou é proibido utilizar o celular, lei municipal número tal, 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 vamos lembrar depois o número dessas legislações municipais. Essa lei, ela pode estabelecer sanções administrativas. Quem sabe uma multa, né? Quem sabe uma advertência, mas nunca uma sanção penal. Porque só quem pode estabelecer sanção penal é efetivamente aquele poder legislativo vinculado à atuação da União em nível federal, efetivamente, que surgem as leis criminalizadoras e de processo penal também, tá? Para que haja uma uniformidade em toda a federação, para que os crimes aqui sejam exatamente os mesmos crimes no Nordeste, para que sejam os mesmos crimes no Rio Grande do Sul, os mesmos crimes em São Paulo. As definições, elas devem ser, dentro dessa estrutura de federação, uníssonas. Então, a primeira dimensão do princípio da legalidade é o lex populi, né? A vontade, que é uma vontade democrática, emanada do povo, na escolha daquilo que será efetivamente criminalizado. A segunda dimensão é de uma lex scripta. A lei penal, ela tem que ser escrita. A definição daquilo que é crime tem que estar num códex, né? Tem que estar numa lei, tem que estar codificado. Notadamente, quando nós falamos no nosso sistema de legislar, que é um sistema de civil law. Às vezes o pessoal confunde, no começo do curso de Direito, quando eu estou falando de civil law, eu estou falando de modelo legislativo, né? Então, eu tenho dois modelos que são opositivos. De um lado, nós temos o civil law e, de outro lado, nós temos o common law, que é um modelo adotado, por exemplo, nos Estados Unidos da América e na Inglaterra. Em um modelo de civil law, as leis, as normas, elas devem estar previamente escritas. Nós temos, e aqui a gente já começa um breve passeio pela teoria da norma, que a nossa legislação base na descrição de crimes é o nosso Código Penal, ok? Então, já daqui a pouco, nas próximas aulas, a gente já vai se familiarizar um pouco com o Código Penal. Mas o Código Penal descreve uma série de comportamentos e atribui penas. Ele também me dá uma base geral para a sua própria interpretação. É dele, por exemplo, que eu vou extrair o que é dolo, o que é culpa, o que é consumação, o que é tentativa, o que é arrependimento, o que é crime impossível, como as penas efetivamente devem ser aplicadas, quais são as excludentes de antijuridicidade, o que é legítima defesa, o que é estado de necessidade. Ele é, portanto, o meu guia, a minha bula, a minha Bíblia, na compreensão das questões que são as questões de direito penal. Essa lex scripta, ela vai estar dentro da estrutura do Código Penal, mas também na legislação penal esparsa. Percebam comigo que o direito ele se encontra em movimento, porque o direito ele está atrelado à sociedade. O direito se transforma. Aquilo que é crime hoje não necessariamente será crime amanhã. Aquilo que hoje é um indiferente potencialmente poderá ser crime amanhã. A sociedade ela está em constante evolução. E o direito penal, por vezes, tem que buscar, ainda que chegue atrasado, mas tem que buscar acompanhar esse movimento da sociedade. Pensem comigo o seguinte, né? Imaginem vocês há 30 anos atrás, 30 anos, a gente não está falando de algo absurdamente distante na história da humanidade, mas há 30 anos atrás, seria relevante eu falar em crimes cibernéticos ou crimes virtuais? Faria algum sentido, né? Você iria falar, o pessoal iria dar risada, né? Ah, não, bacana, crimes cibernéticos e crimes virtuais. A internet mal existia, às vezes a pessoa para entrar precisava daqueles discadores, né? Precisava pôr um CD e ficar meia hora para tentar ficar 5 minutos na internet. Os celulares eram aqueles tijolos, né? Que exerciam a função de fazer
ligações, pasmem vocês, era isso que eles faziam, só faziam ligações, chamadas telefônicas, e aqueles mais avançados talvez mandassem mensagem. Em um momento histórico assim, não haveria sentido de falar em crimes cibernéticos. E hoje há esse sentido, é talvez uma das coisas mais importantes, né? Os crimes cibernéticos, a atuação de hackers, o uso da internet como um mecanismo de violação da honra e da moral, a ideia de blockchain, a proteção de dados, as questões envolvendo criptomoedas, né? Então, veja quanta coisa nova surge, quanto a sociedade muda, a sociedade se transforma e pede novas regulamentações. Portanto, aquele Código Penal que foi formatado na década de 40, que passou por uma alteração significativa na década de 80, não atende totalmente à nossa realidade social. E ele passa por transformações. Nisso surgem aquelas leis que são as leis esparsas, né? Que é a legislação especial. Então, existem, além do Código Penal, várias leis que são leis de criminalização, de descrição de fatos que são fatos penais puníveis. Exemplos: a Lei 11.343 de 2006, ela criminaliza aqueles comportamentos relacionados à comercialização e ao uso de substâncias entorpecentes, estupefacientes, do uso de drogas. Então, temos lá a criminalização deste comportamento. Uma lei recentíssima, conhecida como Pacote Anticrime, que é a 13.964 de 2019, que só entrou em vigor em 2020, ela altera vários aspectos do Código Penal e do Código de Processo Penal. Nós temos a Lei 12.850 de 2013, que criminaliza a ação de organizações criminosas. Então, a lei ela vai se transformando, mas a importância que se tem que se ter é a seguinte: ela tem que estar em algum lugar escrita. Basicamente é isso, ok? Garganta já dá umas falhadas de manhã, né? Normal. Além disso, a lei ela tem que ser a lex certa e a lex clara. Ela não é tão certa, como eu coloquei aqui, como a lei da gravidade. Nem tem como ser. O direito não se compara à física, o direito não se compara à matemática em suas certezas. Nós estamos num campo de subjetividade, fato é. Mas minimamente tem que se buscar uma certeza, tem que se buscar uma taxatividade. A lei não pode ser um enigma, né? A lei não pode ser enigmática, ela tem que ser compreensível. Aquele que tem um mínimo conhecimento, ele precisa ler e entender o que ela quer dizer para que ele possa respeitar. Ela tem que ter clareza e tem que ter certeza. Ela não pode ter vagueza e ser incompreensível, porque se ela for vaga e for incompreensível, ela não serve para nada, ela perde a sua finalidade. Aquilo que representa qualquer hipótese, na verdade, não representa hipótese nenhuma. Aquilo que diz tudo, na verdade, não diz nada. Então, a lei ela tem que ser taxativa, ela tem que ser certa. Eu vou ler o dispositivo penal, eu vou ler o tipo penal, vou dizer, é isso que está punindo. O artigo 121 diz, matar alguém. Ora, se eu tirar a vida, se eu ceifar a vida de alguém, eu terei a repercussão penal contra mim. O artigo 155 do Código Penal, que criminaliza o furto, diz subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Vão entender que se eu subtrair uma coisa alheia, móvel, para mim ou para outrem, eu terei a incidência daquela norma com marcos abstratos de pena. A pena vai variar de 1 a 4 anos, no caso do furto. No caso de homicídio, vai variar de 6 a 20 anos. Veja, eu tenho que compreender, e essa lex, portanto, ela tem que ser uma lex clara e ela tem que ser uma lex certa. Ela não pode ser vaga, ela não pode dar margem a múltiplas incidências incompreensíveis. Uma regra que não tem clareza, ela não serve para absolutamente nada. Ela é incompatível com a própria essência do princípio da legalidade. Lex certa, taxativa, definitiva, exata e clara, de fácil compreensão. Essas duas dimensões, elas se ligam, por isso que eu coloquei
em conjunto, ok? Além disso, além de ser lex scripta, lex populi, lex certa, lex clara, o princípio da legalidade também tem uma dimensão que diz que ele deve ser lex stricta. Estrita, a lei ela tem que ser estrita, ok? Ela só tem um caminho permissível. Eu não posso, a partir dela, fazer múltiplas interpretações. Eu não posso expandi-la. Eu não posso criar outros caminhos a partir de sua pré-definição. Eu não posso ter em direito penal, e esta é a decorrência de dizer que a lex ela tem que ser estricta, eu não posso ter em direito penal, guardem bem isso, aquilo que é chamado de analogia in malem partem. Analogia em prejuízo do agente, em prejuízo do investigado, em prejuízo do acusado. Eu não posso estender o conteúdo normativo buscando uma compreensão analógica dele para atingir fatos que não estão descritos naquela norma. Veja, isso é essencial do princípio da legalidade. Eu não posso dizer, olha, o matar alguém também incide sobre aquelas hipóteses em que a pessoa ela sofreu uma agressão moral. Eu vou punir como matar alguém quando você mata moralmente, quando você mata a alma daquela pessoa. A morte física e a morte da alma estão conectadas. Posso fazer isso? Não, isso é completamente absurdo, completamente descabido, né? Quando se fala em matar, eu estou falando de uma morte que é uma morte biológica. Eu não posso interpretar uma norma em prejuízo do réu. Eu não posso estender o seu conteúdo. Ela tem que estar limitada entre quatro paredes, ela tem que estar fechada dentro de um porte. Aquilo é estanque, aquilo não é extensível, aquilo não é ampliativo. Isso é o respeito ao princípio da legalidade. Para que a criminalização ela se dê no âmbito do poder legislativo, não cabe ao poder judiciário estabelecer métodos, mecanismos de criminalização por vias que sejam vias transversas. O Poder Judiciário ele tem a função de aplicar a norma e ter uma interpretação estrita da norma, que é a norma criminalizadora. Qual é o problema? Né? É que, por vezes, o Poder Judiciário ultrapassa a essência da lex stricta, né? E o Poder Judiciário pode, eventualmente, em hipótese, não que pode pela construção principiológica, mas o faz, na prática, ele ultrapassa a sua dimensão de atuação e, por vezes, estabelece mecanismos de analogia em malem partem. Tá? Quando, por exemplo, isso aconteceu já na atuação do Poder Judiciário, nós temos um caso, que é um caso recente, que ele é extremamente complexo em sua discussão, uma discussão importantíssima de política criminal, mas que me parece que o Poder Judiciário ultrapassou a sua esfera de atuação quando fez o que fez. Eu estou falando aqui da criminalização da homofobia. Não sei se vocês acompanharam isso. Isso se deu basicamente no ano passado. Mas o que aconteceu exatamente? Há uma grande política, né, no sentido de que a homofobia ela seja criminalizada. O crime de preconceito, né, pelas escolhas que são as escolhas sexuais, as escolhas de gênero. Né? E aí, em virtude dessa política, há uma série de projetos no Congresso para que seja realizada uma criminalização da homofobia, criação de um tipo penal, da mesma forma que está criminalizado o racismo e outras condutas preconceituosas. Esse projeto, esse trâmite da questão perante o Congresso é extremamente válido. Por quê? Porque quer se colocar como lei um preconceito, e todo preconceito deve ser objeto de repressão, fato é. Não é isso que se discute aqui. Agora, antecipando-se a essa dinâmica, a questão foi levada até o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal fez o seguinte, pegou o tipo penal que criminaliza o racismo e disse, até que o Congresso legisle, as pessoas que praticarem preconceito homofóbico responderão como se tivessem agido de forma racista. Percebe o que o Supremo fez?
Ele fez uma adaptação da norma. Ele deu para a norma uma extensão que não nela estava contida. É por uma razão socialmente aplaudível? Me parece que sim. É por uma razão conectada a uma legislação que futuramente deve existir? Me parece que nesse ponto está adequado. Mas quando a gente pensa e aceita que, por boas intenções, o Poder Judiciário ele venha legislar, a gente está fazendo o quê? Enterrando, né? Acabando com a ideia, acabando com a essência de uma lex estricta, de uma proibição de analogia em malam partem. Se hoje eu vejo e entendo que o fez por um bom motivo, por um motivo social, por um motivo racional, amanhã eu posso olhar e criticar o que fez o Supremo. E aí o Supremo vai dizer, olha, ora você concorda e diz que eu posso fazer, e ora você diz que eu não posso. Então me parece que por um apego, né, por uma valoração extrema que nós temos que ter aos princípios, porque limitam efetivamente o poder punitivo estatal, me parece que esta decisão, ela viola o princípio da analogia, da proibição da analogia em malam partem e da lex stricta, ok? A lei tem que ser estrita, não pode ter uma aplicação analógica em malam partem, prejudicial. Então, esse precedente do Supremo me parece ser um precedente perigoso e um tanto quanto controvertido, tá certo? Algumas perguntas aqui antes da gente prosseguir. Vamos ver. A Juliana pergunta: nos casos de algum crime cibernético, quanto ao uso de informações, dados, por exemplo, se ainda não há leis específicas em relação a isso, a lei atual pode ser aplicada quando se atinge os direitos da privacidade, intimidade, segredo, por exemplo, pois o prejuízo ao indivíduo aconteceu independentemente do meio utilizado. Perfeito, o raciocínio está perfeito, Juliana. Nós temos leis que atendem violações à imagem, que atendem violações à honra, que atendem invasões a determinados sistemas e que, tirando a peculiaridade do crime cibernético, guardam a aplicabilidade. Então, por exemplo, respondendo de forma mais direta ao questionamento da Juliana, se eu ofender alguém no Facebook, atingindo a sua honra e a sua moral, essa pessoa poderá registrar uma ata notarial, pegar aquela fotografia do que foi dito, levar até uma delegacia e buscar a minha punição por uma violação à honra, por uma injúria praticada. Então, perfeito, isso pode acontecer. Mas existem peculiaridades que pedem uma modificação legislativa, uma adaptação, né? Enquanto essa adaptação não vem, as adequabilidades da legislação que nós temos, elas são possíveis, porque o meio exatamente não importa para que você tenha o resultado que seja o resultado lesivo. Alguns aspectos, então, permitem que uma legislação anterior tenha sua aplicabilidade. Outros já são um pouco mais complexos, como lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas, né? Eu teria que fazer uma leitura muito extensiva da norma, e aí pede uma legislação, uma modificação legislativa. Mas perfeito teu raciocínio. Aquilo que tem encaixe, independente do meio, permite a aplicabilidade da norma. Perfeito raciocínio. Tá? A Nicole também pergunta: esse tipo de decisão do Supremo em estender um conteúdo da lei pode se tornar mais tarde uma jurisprudência no sentido de estender a lei? Exatamente, você pegou o pulo do gato, né? Eu posso até olhar e falar, olha, que bacana, está criminalizando a homofobia, é um preconceito, está agindo de forma adequada em termos de valores sociais, de evitabilidade do preconceito. Mas se eu olho essencialmente para a forma como essa decisão foi proferida, eu vejo que eles estão realizando uma analogia em malam partem, que eles estão violando o princípio da lex stricta e, de forma indireta, violando o princípio da legalidade. O Supremo age, nesse caso, basicamente a legislar. Ele está legislando. E se ele faz e não há impugnação, né? Não há voz contra isso, cria-se um precedente, como você bem colocou. Firma-se um precedente jurisprudencial. E no momento seguinte, talvez por algo que não me agrade, enquanto valor, enquanto princípio, ele vai criminalizar uma outra conduta por analogia em malam partem e vai se utilizar dessa jurisprudência, desse precedente, para calcar essa percepção posterior. Então, teu raciocínio também está perfeito,
né? Ele pode utilizar isso como base, porque efetivamente já o fez, tá bom? E uma última dimensão, que depois a gente vai aprofundá-la na aula seguinte, que é a dimensão da lex prévia, né? Eu usei aqui esta foto que talvez alguns conheçam, nem todos, né? Os mais velhos, do filme De Volta para o Futuro, para falar da lex prévia. A lei penal, ela não volta ao passado, ela não vai atingir um fato pretérito, a lei de criminalização por regra. Ou ela é anterior ao fato. Obrigado, cara, que falou das referências cinematográficas, e esse é muito bom para quem ainda não assistiu. É comédia, né? Mas é muito bom. Mas a lei, ela, o que ela faz? Ela vai sempre adiante, ela se projeta para o futuro, ela não retorna ao passado para atingir o fato anterior. É a questão da segurança jurídica. Ela é irretroativa, ela não retroage. Isso é a lei de criminalização. Aquela que criminaliza, aquela que descreve conduta, ela não retroage. Portanto, a lei ela tem que ser prévia, ela tem que ser anterior. É o que está escrito lá no artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Mas isso muda um pouco de figura quando a lei que vem depois é uma lei que muda para melhor. Quando é uma lei que vai melhorar os aspectos relacionados ao exercício da punição, vai diminuir a pena, vai abolir um crime, a figura que a gente chama de abolício crimes. Quando ela muda para melhor, aí ela volta para o passado, aí ela retroage, percebe? Quando ela criminaliza, quando ela muda para pior, quando ela se torna mais rigorosa, ela não retroage, ela não atinge o fato pretérito. Agora, quando a mudança é para melhor, ela retroage. Quando a gente estiver estudando a lei penal no tempo, que é a próxima dimensão do nosso estudo, nós vamos entender um pouco melhor esses movimentos da lei no tempo para o passado e para o futuro, a retroatividade e a ultratividade da lei penal. Tá? Agora é importante você ter em dimensão o seguinte: a lei para criminalizar, para punir, para aplicar a pena, ela tem que ser efetivamente prévia, ela tem que ser efetivamente anterior. Na próxima aula, nós vamos trabalhar então com os dois pontos centrais da teoria da lei penal. Né? Se puderem ter em mãos na próxima aula o Código Penal, a gente vai fazer um estudo do Código Penal, e pode ser a via virtual também, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer um estudo do artigo 1º até o artigo 8º. Né? Nós vamos estudar a lei penal no tempo, então já separo aqui, a lei penal no tempo, e nós vamos estudar a lei penal no espaço. A aplicabilidade da lei penal brasileira no tempo e a aplicabilidade da lei penal no espaço. Esses serão, portanto, os nossos dois objetos de estudo na próxima aula, para fechar o princípio da legalidade e para estudar e para definir o estudo de lei penal no tempo e no espaço, fechando a teoria da norma antes de estudarmos sequencialmente os demais princípios. Estamos estudando ainda o princípio da legalidade. E como esse princípio da legalidade, ele tem os seus reflexos, que são reflexos no tempo e reflexos no espaço. Tá bom? Então, basicamente, para a aula de hoje, era isso. Dúvidas, pessoal? Fiquem à vontade, tá bom? Nada de dúvidas, só certezas. Também não, né? Ô, professor, tem uma dúvida aqui que eu tô com... Você está ouvindo? Claro, estou ouvindo, Legal. Pode falar, fique à vontade. Okay. Eu estou aqui com o Vadmecum, e na parte que vai falar sobre o Código Penal, eu tenho uma lei anterior, que é uma introdução de 1941. Você vai falar sobre ela? Eu não vou falar sobre a lei de introdução, pelo menos não na próxima aula. A gente vai fazer algumas referências a ela, mas a gente já vai partir do artigo 1º. Né? Essa é a exposição de motivos do Código Penal. Então, vai dizer as razões, vai tentar elencar as principais razões para o desenvolvimento daquelas regras contidas no Código Penal. Mas a gente já vai partir da parte geral do Código, né, do artigo 1º, tá bom? Mas a gente vai falar na sequência, a gente vai falar um pouco dela.
mas na próxima aula não. Fechou. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então é isso. Pensem, reflitam sobre as dúvidas que eventualmente venham a surgir, tá bom? Eu estou à disposição de vocês para aquilo que eventualmente surgir. Quem ainda não colocou o nome aqui no chat, pode colocar, tá bom? Vou dar mais aí uns 2 minutinhos enquanto vocês saem. Podem colocar, mas acho que a maioria já colocou, tá bom? E para aqueles que já encerraram, já colocaram o nome, estão dispensados. Desejo a todos aí uma boa aula em sequência. Abraço. Até amanhã, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, até mais.